Parte 2: O cérebro traumatizado, correndo atrás da vida. A anatomia da sobrevivência. Antes do advento do cérebro, não existiam no universo nem cor nem som, nenhum sabor ou aroma, provavelmente, pouca percepção e nada de sentimento ou emoção. Antes dos cérebros, o universo também estava isento de dor e ansiedade. Roger Sperry. Em 11 de setembro de 2001, Noam Saul, de 5 anos, viu das janelas de sua sala do primeiro ano na escola pública 234, a cerca de 450 metros do World Trade Center. O primeiro avião atingia a Torre Norte. Ele e os coleguinhas desceram as escadas e correram para o saguão, onde a maior parte das crianças encontrou os pais, que as haviam deixado no colégio momentos antes. Noam, seu irmão mais velho, e o pai foram algumas das dezenas de milhares de pessoas que correram para salvar a vida em meio aos escombros, as cinzas e a fumaça que tomaram conta da área sul de Manhattan naquela manhã. Desenho feito por Noam, de 5 anos, depois de ver o ataque ao World Trade Center no 11 de setembro. Noam desenhou a cena que havia assombrado tantos sobreviventes, pessoas saltando das janelas para fugir à conflagração, mas acrescentou uma solução salvadora: uma cama elástica na base do edifício em chamas. 10 dias depois, visitei seus pais, que são amigos meus, e naquela noite saímos para uma caminhada, passando pela cova ainda fumegante, onde antes ficava a Torre Norte, avançando em meio às equipes de socorro que trabalhavam 24 horas por dia, sob a luz de refletores potentes. Quando voltamos para casa, Noam ainda estava acordado e me mostrou um desenho que tinha feito às 9 da manhã do dia 12 de setembro. O desenho revelava o que ele tinha visto na véspera: um avião se espatifando contra a torre, uma bola de fogo, bombeiros, pessoas saltando das janelas. No entanto, na base da imagem, ele tinha desenhado outra coisa: um círculo negro junto dos edifícios. Como não entendi aquilo, perguntei o que era. Uma cama elástica, ele respondeu. O que uma cama elástica estava fazendo ali? Noam explicou. Assim, da próxima vez que as pessoas forem saltar, elas terão segurança. Fiquei atônito. Aquele menino de 5 anos, testemunha de uma confusão e de uma catástrofe pavorosas, ocorridas apenas 24 horas antes de ele ter feito o desenho, havia usado a imaginação para processar o que vira e seguir adiante com a vida. Noam era um garoto afortunado. Ninguém da família se machucara. Ele estava crescendo cercado de amor e conseguiu compreender que a tragédia a que assistira tinha chegado ao fim. Por ocasião de desastres, crianças pequenas em geral reagem imitando os pais. Se os cuidadores se mantêm calmos e atendem às necessidades delas, é comum que sobrevivam a incidentes terríveis sem graves danos psicológicos. Entretanto, a experiência de Noam nos permite observar dois aspectos críticos da resposta adaptativa à ameaça, fundamental para a sobrevivência humana. No momento do desastre, ele foi capaz de assumir um papel ativo. Ao fugir correndo, tornou-se agente do próprio socorro. E logo que chegou à segurança de sua casa, os sinais de alarme em seu cérebro silenciaram. Sua mente se liberou para conferir algum sentido ao que tinha acontecido e até imaginar uma alternativa criativa ao que vira: uma cama elástica salva-vidas. Ao contrário de Noam, as pessoas traumatizadas permanecem presas, paralisadas em seu desenvolvimento, porque não podem integrar novas experiências à vida. Fiquei muito comovido quando os veteranos da tropa de Patton me deram, como presente de Natal, um relógio distribuído pelo Exército durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, aquele relógio era um triste lembrete do ano em que a vida de cada um deles efetivamente se paralisara. 1944. O trauma faz com que o traumatizado continue a organizar a vida como se o evento traumático ainda estivesse se desenrolando, inalterado e imutável, já que o passado contamina cada situação nova ou evento não rotineiro.
Depois do trauma, a pessoa experimenta o mundo com um sistema nervoso diferente. A energia do sobrevivente se concentra em suprimir o caos interior, em prejuízo da espontaneidade em sua vida. Tais tentativas de manter o controle sobre reações psicológicas insuportáveis podem levar a toda uma gama de sintomas físicos, entre os quais fibromialgia, fadiga crônica e outras doenças autoimunes. Isso explica o motivo pelo qual, no tratamento do trauma, é essencial envolver todo o organismo, corpo, mente e cérebro, organizados para sobreviver. A ilustração da página 64 mostra a resposta do corpo a uma ameaça. Acionado o sistema de alarme do cérebro, ele desencadeia de maneira automática, nas áreas cerebrais mais antigas, planos pré-programados de fuga física. Tal como em outros animais, os nervos e as substâncias químicas que constituem a estrutura cerebral básica estão diretamente ligados ao corpo. Quando o cérebro primitivo assume o comando, ele fecha parcialmente o cérebro superior, a mente consciente, e impele o corpo a correr, esconder-se, lutar ou, de vez em quando, congelar. Quando nos conscientizamos plenamente da situação, nosso corpo já pode estar em movimento. Se a resposta de lutar, fugir ou congelar tiver êxito e escaparmos do perigo, recuperamos o equilíbrio interior e, aos poucos, recuperamos a razão. Se por algum motivo a resposta normal for bloqueada, por exemplo, quando as pessoas são imobilizadas, ficam presas ou impedidas de agir de forma eficiente, tanto numa zona de guerra quanto num acidente de carro, num episódio de violência doméstica ou num estupro, o cérebro continua a secretar substâncias químicas de estresse, enquanto seus circuitos elétricos seguem liberando essas substâncias em vão. Muito tempo depois de passado o evento real, o cérebro pode continuar enviando ao corpo sinais para que ele fuja de uma ameaça que não existe mais. Pelo menos desde 1889, quando o psicólogo francês Pierre Janet publicou o primeiro relato científico de um estresse traumático, sabe-se que os sobreviventes de traumas costumam dar prosseguimento à ação, ou melhor, à tentativa inútil de ação, que começou antes da ocorrência do fato causador. Ser capaz de agir e fazer algo para se proteger é um fator determinante para que uma experiência horrível deixe ou não cicatrizes duradouras. Neste capítulo, analisaremos de forma mais profunda a resposta do cérebro ao trauma. Quanto mais a neurociência aprende a respeito do cérebro, mais compreendemos que ele é uma vasta rede de partes interconectadas e organizadas para nos ajudar a sobreviver e crescer. Saber como essas partes trabalham em conjunto é fundamental para entender como o trauma afeta cada parte do organismo humano, o que pode vir a ser um guia indispensável no tratamento do estresse traumático. O cérebro de baixo para cima. A função mais importante do cérebro é garantir nossa sobrevivência mesmo nas condições mais difíceis. Tudo mais é secundário. Para cumprir essa função, o cérebro precisa 1. Gerar sinais internos que registrem aquilo de que o corpo necessita, como alimento, descanso, proteção, sexo e abrigo. 2. Criar um mapa do mundo a fim de nos mostrar como satisfazer essas necessidades. 3. Gerar a energia e as ações necessárias para que cheguemos a esses lugares. 4. Advertir-nos quanto aos perigos e oportunidades ao longo do caminho. 5. Ajustar nossos atos com base nos requisitos do momento. E como nós, seres humanos, somos mamíferos, criaturas que só sobrevivem e se desenvolvem em grupo, todos esses imperativos requerem coordenação e colaboração. Os problemas psicológicos ocorrem quando nossos sinais internos não funcionam, quando os mapas não nos conduzem para onde precisamos ir, quando estamos paralisados demais para nos mover, quando nossas ações não correspondem a nossas necessidades ou quando nossos relacionamentos se desfazem. Qualquer estrutura cerebral que eu venha a analisar desempenha um papel nessas funções essenciais, e como se verá, o trauma pode interferir em todas elas.
O cérebro racional cognitivo é a parte mais jovem do cérebro e não ocupa mais que 30% do espaço interno do crânio. Ele lida sobretudo com o mundo que nos rodeia, entende como as coisas e as pessoas funcionam e decide como atingir os objetivos, administrar o tempo e ordenar nossos atos. Abaixo do cérebro racional situam-se dois cérebros mais antigos do ponto de vista evolucionário, e até certo ponto separados, encarregados de tudo mais, o registro e o controle, de momento a momento, da fisiologia do corpo, e a identificação de sensações de bem-estar, segurança, ameaça, fome, fadiga, desejo, saudade, excitação, prazer e dor. O cérebro é construído de baixo para cima. Ele se desenvolve de nível a nível na criança ainda no ventre da mãe, do mesmo modo que se desenvolveu ao longo da evolução. A parte mais antiga, aquela que já atua quando nascemos, é o cérebro animal primitivo, muitas vezes chamado de cérebro reptiliano. Ele se localiza no tronco encefálico, pouco acima do ponto onde a medula espinhal penetra no crânio. O cérebro reptiliano é responsável por tudo o que bebês recém-nascidos são capazes de fazer: comer, dormir, acordar, chorar, respirar, sentir frio ou calor, fome, umidade e dor, livrar o corpo de toxinas urinando e defecando. Juntos, o tronco encefálico e o hipotálamo, que se localiza bem em cima do primeiro, controlam os níveis de energia do corpo. Ambos coordenam o funcionamento do coração e dos pulmões, e também o sistema endócrino e o sistema imunológico, assegurando que esses sistemas básicos de sobrevivência se mantenham dentro do relativamente estável equilíbrio interno, conhecido como homeostase. Respirar, comer, dormir, defecar e urinar são atividades tão fundamentais que é fácil negligenciar sua importância quando consideramos as complexidades da mente e do comportamento. No entanto, se o sono de uma pessoa é agitado, se os intestinos não funcionam a contento, se ela está sempre com fome, ou se ao ser tocada ela tem vontade de gritar, como muitas vezes ocorre com crianças e adultos traumatizados, todo o seu organismo se desequilibra. É espantoso o número de problemas psicológicos que envolvem dificuldades quanto a sono, apetite, toque, digestão e estado de alerta. Para ser eficaz, todo o tratamento de trauma tem de cuidar dessas funções básicas do corpo. Logo acima do cérebro reptiliano fica o sistema límbico, também conhecido como cérebro mamífero, pois todo animal que vive em grupo e cuida das crias o possui. Essa parte do cérebro só começa a se desenvolver efetivamente depois do nascimento do bebê. É a sede das emoções, o monitor do perigo, o juiz daquilo que é prazeroso ou assustador, o árbitro do que é ou não importante para a sobrevivência. É também um posto de comando central para enfrentar os desafios de viver dentro de nossas complexas redes sociais. O sistema límbico se forma em resposta à experiência, em parceria com a própria composição genética e com o temperamento inato da criança. Como percebem rapidamente todos os pais de mais de um filho, os bebês diferem desde o nascimento quanto à intensidade e à natureza de suas reações a fatos semelhantes. Tudo o que acontece a um bebê contribui para o mapa emocional e perceptivo do mundo criado por seu cérebro em desenvolvimento. Segundo meu colega Bruce Perry, o cérebro é formado de maneira proporcional ao uso. Essa é outra forma de chamar a neuroplasticidade, a descoberta relativamente recente de que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Quando um circuito dispara repetidas vezes, pode tornar-se uma configuração por padrão, a resposta que tem maior probabilidade de ocorrer. Se a pessoa se sente segura e amada, o cérebro se especializa em exploração, recreação e cooperação. Se ela está apreensiva e se sente indesejada, em sentimentos de medo e abandono. Bebês e crianças de colo tomam conhecimento do mundo quando se movem, agarram coisas, engatinham e também ao descobrir o que acontece depois de chorar, sorrir ou reclamar.
Testamos o ambiente o tempo todo. Como nossas interações alteram o que nosso corpo sente? Em qualquer festa de aniversário de 2 anos, sempre haverá uma criança que vai lhe dar atenção, brincar com você e procurar cativá-lo, sem necessidade de linguagem. Essas primeiras explorações moldam as estruturas límbicas dedicadas às emoções e à memória. Porém, experiências posteriores podem também modificar de maneira substancial essas estruturas. Para melhor, por meio de uma amizade fraterna ou de uma bela experiência de primeiro amor, por exemplo. Para pior, mediante agressão violenta, bullying constante ou negligência dos cuidadores. Considerados juntos, o cérebro reptiliano e o sistema límbico constituem o que em todo este livro vou chamar de cérebro emocional. O cérebro emocional está no âmago do sistema nervoso central e sua tarefa fundamental é defender nosso bem-estar. Se detecta perigo ou uma oportunidade especial, como um sócio promissor, ele alertará a pessoa liberando uma descarga de hormônios. As sensações viscerais resultantes, que vão desde um ligeiro desconforto até uma pressão angustiante de pânico no peito, hão de interferir em qualquer coisa em que sua mente estiver concentrada no momento e fazer com que você se mova, física e mentalmente, numa direção diferente. Mesmo que sejam sutilíssimas, essas sensações exercem enorme influência nas pequenas e grandes decisões que tomamos na vida. O que escolhemos comer, onde gostamos de dormir e com quem, se preferimos jardinagem ou cantar num coral, de quais pessoas gostamos e aquelas que detestamos. A organização celular e a bioquímica do cérebro emocional são mais simples do que as do neocórtex, o cérebro racional. Por avaliar de forma mais global as informações recebidas, o cérebro emocional tira conclusões com base em semelhanças aproximadas. Já o cérebro racional está organizado para analisar um conjunto complexo de alternativas. O exemplo clássico é o salto aterrorizado que a pessoa dá ao ver uma cobra, antes de perceber que não passa de uma corda enrolada. O cérebro emocional reage com planos pré-programados de escapar daquela situação, ativando puro mecanismo de luta ou fuga. Essas reações musculares e fisiológicas são automáticas, desencadeadas sem nenhuma reflexão ou planejamento, deixando que as respostas conscientes e racionais se manifestem mais tarde, muitas vezes bem depois de passada a ameaça. Enfim, chegamos à camada superior do cérebro, de o neocórtex. Outros mamíferos também apresentam essa camada externa, mas no ser humano ela é muito mais espessa. No segundo ano de vida, os lobos frontais, que formam a maior parte do neocórtex, começam a se desenvolver rapidamente. Os antigos filósofos chamavam os 7 anos de a idade da razão. Para nós, o primeiro ano do ensino fundamental é o prelúdio do que está por vir, uma vida organizada em torno de aptidões dos lobos frontais. Ficar sentado quieto, controlar os esfíncteres, ser capaz de usar palavras em vez de se expressar por meio de mímica, compreender ideias abstratas e simbólicas, planejar o dia de amanhã e estar em sintonia com professores e colegas de classe. Os lobos frontais são responsáveis pelas qualidades que nos tornam únicos no mundo animal. Eles nos capacitam para usar a linguagem e o pensamento abstrato. Permitem absorver e integrar vastas quantidades de informações e atribuir significado a elas. Apesar do alvoroço da imprensa em relação aos feitos linguísticos de chimpanzés e macacos rhesus, só os seres humanos dominam as palavras e os símbolos necessários para os contextos comunitário, espiritual e histórico que moldam nossa vida. Os lobos frontais nos permitem planejar e refletir, imaginar e antever cenários futuros. Eles nos ajudam a prever o que acontecerá se tomarmos uma atitude, como nos candidatar a um novo emprego, ou deixarmos de cumprir um dever, como pagar o aluguel. Tornam as escolhas possíveis e se sujeitam à assombrosa criatividade humana. Gerações de lobos frontais, trabalhando em estreita colaboração,
criaram a cultura que nos levou das canoas escavadas em troncos de árvore, dos coches puxados por cavalos e das cartas aos aviões a jato, aos carros híbridos e ao e-mail. Também nos deram a cama elástica salva-vidas de Noam, espelhamento, a neurobiologia interpessoal. Fundamentais para a compreensão do trauma, os lobos frontais também são a sede da empatia, nossa capacidade de sentir outra pessoa. Uma das descobertas sensacionais da neurociência moderna ocorreu em 1994, quando, num golpe de sorte, um grupo de cientistas italianos identificou no córtex células especializadas conhecidas como neurônios espelhos. Os pesquisadores prenderam eletrodos a neurônios isolados na área premotora de um macaco e, com auxílio de um computador, determinaram quais neurônios disparavam quando o animal pegava um amendoim ou agarrava uma banana. Em certo momento, um cientista que guardava alimentos numa caixa olhou para o computador. As células cerebrais do macaco estavam disparando exatamente onde se localizavam os neurônios de comando motor. No entanto, o animal não estava se mexendo ou comendo, somente olhava para o pesquisador. O cérebro do macaco estava reagindo às ações do pesquisador em seu lugar. O experimento foi repetido diversas vezes em todo o mundo, e logo ficou claro que os neurônios espelhos elucidavam muitos aspectos da mente antes inexplicáveis, como empatia, imitação, sincronia e até o surgimento da linguagem. Um autor comparou os neurônios espelhos a um Wi-Fi neural. Percebemos não só os movimentos de outra pessoa, como também seu estado emocional e suas intenções. Quando estão em sincronia, as pessoas costumam ficar de pé ou sentadas de maneira semelhante, e a fala delas tem a mesma cadência. Contudo, os neurônios espelhos também nos tornam vulneráveis ao negativismo alheio, de modo que reagimos à raiva delas com fúria ou somos arrastados por suas depressões. Terei mais a dizer a respeito dos neurônios espelhos adiante neste livro, já que quase sempre o trauma envolve não ser visto, não ser imitado, nem ser levado em consideração. O tratamento exige a reativação da capacidade de espelhar os outros, e por ele ser espelhado com segurança, mas também a capacidade de não se deixar levar pelas emoções negativas do outro. Lobos frontais em bom estado são cruciais para relacionamentos humanos harmoniosos. É o que aprende qualquer um que tenha trabalhado com pessoas com lesões cerebrais ou tenha cuidado de pais com demência. Perceber que os outros podem pensar e sentir de forma distinta da nossa é um grande avanço no desenvolvimento de crianças de 2 e 3 anos. Elas aprendem a entender os motivos dos outros, de modo a se adaptar com segurança a grupos que têm percepções, expectativas e valores diferentes. Sem lobos frontais flexíveis e ativos, as pessoas desenvolvem hábitos arraigados e seus relacionamentos passam a ser superficiais e rotineiros. Invenção e inovação, descoberta e espanto, nada disso existe. Os lobos frontais também podem, às vezes, mas nem sempre, impedir que façamos algo que venha a nos constranger ou magoar outras pessoas. Não precisamos comer toda vez que sentimos fome, beijar qualquer um que desperte nosso desejo ou explodir toda vez que nos zangamos. Contudo, é exatamente no limite entre o impulso e o comportamento aceitável que a maior parte de nossos problemas tem início. Quanto mais intenso for o aporte sensório-visceral proveniente do cérebro emocional, menor é a capacidade do cérebro racional de atenuá-lo. A identificação do perigo, o cozinheiro e o detector de fumaça. O perigo é um componente normal da vida e ao cérebro cabe detectá-lo e organizar a resposta a ele. As informações sensoriais do mundo externo nos chegam pela visão, o olfato, a audição e o tato. Essas sensações confluem para o tálamo, uma área no interior do sistema límbico que age como cozinheiro no cérebro. O tálamo mistura todos os aportes provenientes de nossas percepções numa sopa autobiográfica perfeitamente homogênea, uma experiência coerente e integrada de
é isso que está acontecendo comigo. As sensações então seguem em duas direções. Para a amígdala, constituída de duas pequenas estruturas em forma de amêndoa situadas no interior do cérebro límbico inconsciente, e para os lobos frontais, onde chegam à percepção consciente. O neurocientista Joseph Ledoux refere-se ao caminho para a amígdala como a estradinha, que é rapidíssima enquanto chama o que leva ao córtex frontal de autoestrada, cujo percurso demora vários milissegundos a mais, quando diante de uma experiência insuportavelmente ameaçadora. No entanto, o processamento pelo tálamo pode falhar. Impressões visuais, auditivas, olfativas e táteis são codificadas como fragmentos isolados, dissociados, e o processamento normal da memória se desintegra. O tempo congela, dando a impressão de que o perigo presente durará para sempre. A função central da amígdala, que chamo de detector de fumaça do cérebro, é identificar se o aporte recebido é relevante para a sobrevivência. A amígdala cumpre essa função de forma rápida e automática, com a ajuda de retroalimentação por parte do hipocampo, uma estrutura próxima que relaciona o novo aporte com experiências passadas. Se percebe uma ameaça, uma possível colisão com um veículo que vem na direção oposta à sua, uma pessoa na rua que parece intimidadora, a amígdala envia uma mensagem instantânea ao hipotálamo e ao tronco encefálico, convocando o sistema de hormônios do estresse e o sistema nervoso autônomo, SNA, a orquestrar uma resposta de todo o corpo. Como processa as informações que recebe do tálamo mais depressa do que os lobos frontais, a amígdala decide se a informação recebida constitui uma ameaça para a sobrevivência antes mesmo de a pessoa estar consciente do perigo. Quando o corpo se dá conta do que está acontecendo, talvez já esteja agindo. Os sinais de perigo enviados pela amígdala desencadeiam a liberação de poderosos hormônios do estresse, entre eles o cortisol e a adrenalina, que elevam o ritmo cardíaco, a pressão sanguínea e a frequência respiratória, preparando-nos para lutar ou fugir. Passado o perigo, o corpo retorna rapidamente a seu estado normal. Todavia, se a recuperação é bloqueada, o corpo fica preparado para se defender, o que faz as pessoas se sentirem agitadas e excitadas. Embora o detector de fumaça tenha, em geral, bastante eficiência para captar sinais de perigo, o trauma aumenta o risco de uma interpretação equivocada quanto a uma determinada situação ser perigosa ou não. Uma pessoa só consegue lidar bem com as outras caso tenha a capacidade de avaliar corretamente se as intenções delas são amistosas ou perigosas. Mesmo um pequeno erro de interpretação pode levar a mal-entendidos dolorosos nos relacionamentos em casa e no trabalho. Atuar com eficácia num ambiente de trabalho complexo ou numa casa cheia de crianças indisciplinadas exige a capacidade de avaliar, com rapidez, como as pessoas estão se sentindo e ajustar continuamente a própria conduta. Sistemas de alarme defeituosos levam a explosões ou bloqueios em reação a comentários ou expressões faciais inócuas. Controle da resposta de estresse. A torre de vigia. Se a amígdala é o detector de fumaça no cérebro, podemos entender os lobos pré-frontais mediais, LPFM, localizados logo acima dos olhos como um vigilante, ou a torre de vigia, que permite uma visão geral da cena. A fumaça é sinal de que a casa está pegando fogo e de que é preciso deixá-la depressa, ou vem da carne disposta sobre uma chama muito forte. A amígdala não faz esse tipo de julgamento. Ela só prepara a pessoa para lutar ou fugir, antes mesmo que os lobos frontais possam fazer essa avaliação. Desde que você não esteja transtornado demais, seus lobos frontais podem restaurar seu equilíbrio, ajudando-o a perceber que está reagindo a um alarme falso e frustrar a reação de estresse. Normalmente, as aptidões executivas do córtex pré-frontal permitem às pessoas observar o que está acontecendo, predizer o que ocorrerá se forem por esse ou aquele caminho e tomar uma decisão consciente. Ser capaz de avaliar com calma e objetividade pensamentos, sensações e emoções,
uma faculdade que aqui chamarei de atenção plena, e depois, reagir com calma permite ao cérebro executivo inibir, organizar e modular as reações automáticas pré-programadas no cérebro emocional. Essa capacidade é crucial para preservar nosso relacionamento com as outras pessoas. Enquanto os lobos frontais estiverem funcionando direito, é improvável que percamos a paciência toda vez que um garçom demorar a trazer o prato que pedimos ou o corretor da seguradora não atender os telefonemas. Nossa torre de vigia também nos informa que a cólera e as ameaças de outras pessoas são resultado do estado emocional delas. Quando esse sistema entra em pane, reagimos como animais condicionados. No momento em que detectamos um perigo, entramos automaticamente no modo de luta ou fuga. No transtorno de estresse pós-traumático, o delicado equilíbrio entre a amígdala, o detector de fumaça, e o córtex pré-frontal medial, ou CPFM, a torre de vigia, se altera de modo radical, dificultando enormemente o controle de emoções e impulsos. Análises de neuroimagens de seres humanos em estados altamente emocionais revelam que medo, tristeza e raiva intensos aumentam a ativação das regiões cerebrais subcorticais no lobo frontal, em especial o CPFM. Quando isso ocorre, a capacidade inibidora do lobo frontal deixa de atuar e as pessoas perdem o bom senso. Podem se sobressaltar com qualquer som mais alto, ficam enfurecidas com pequenas frustrações ou paralisam quando alguém encosta nelas. O cavaleiro e o cavalo. Por ora, é preciso ressaltar que a emoção não se opõe à razão. Nossas emoções atribuem valor a experiências e, por conseguinte, são o fundamento da razão. O conhecimento que temos de nós mesmos é produto do equilíbrio entre o cérebro racional e o emocional. Se esses dois sistemas estão equilibrados, nós nos sentimos nós mesmos. Quando nossa sobrevivência está em perigo, porém, esses sistemas podem atuar com relativa independência. Digamos que você esteja dirigindo e conversando com um amigo e, de repente, pelo canto do olho, percebe um caminhão se aproximando. No mesmo instante, você para de falar, diminui a velocidade e gira o volante para fugir do perigo. Se seus atos instintivos o salvaram de uma colisão, você pode retomar o que estava dizendo. Sua capacidade de assim proceder depende da rapidez com que suas reações viscerais se acalmam depois da ameaça. O neurocientista Paul MacLean, autor da divisão do cérebro em 3 partes que uso aqui, comparou a relação entre o cérebro racional e o emocional a que existe entre um cavaleiro mais ou menos competente e seu cavalo indisciplinado. Se o tempo estiver ameno e o caminho for tranquilo, o cavaleiro exerce perfeito controle sobre o animal. Contudo, sons inesperados ou ameaças de outros animais podem fazer o cavalo disparar, obrigando o cavaleiro a lutar pela vida. Da mesma forma, quando as pessoas sentem que sua sobrevivência corre perigo, ou são dominadas pela cólera, saudade, medo ou desejos sexuais, param de ouvir a razão e de nada adianta discutir com elas. Toda vez que o sistema límbico decide que algo é uma questão de vida ou morte, os caminhos entre os lobos frontais e o sistema límbico tornam-se extremamente tênues. Em geral, os psicólogos tentam ajudar as pessoas a usar o discernimento ou a compreensão da situação para controlar o comportamento. No entanto, pesquisas da neurociência mostram que raríssimos problemas psicológicos resultam de defeitos de compreensão. Na maior parte das vezes, originam-se em regiões mais profundas do cérebro, responsáveis por governar a percepção e a atenção. Quando a sirene do cérebro emocional insiste em indicar que você está em perigo, não há discernimento que consiga silenciá-la. Isso me lembra uma comédia na qual um paciente, que pela 7ª vez participava de um programa de controle da cólera, louva as virtudes das técnicas que aprendeu. Elas são ótimas e funcionam muito bem, desde que você não esteja de fato furioso. Se o cérebro racional e o emocional estão em conflito, por exemplo, se estamos com raiva de uma pessoa que amamos,
ou temerosos em relação a alguém de quem dependemos, ou mesmo apaixonados por uma pessoa fora de nosso alcance, segue-se um cabo de guerra. Essa batalha se trava, em essência, no teatro das experiências viscerais, intestinos, coração, pulmões, e leva ao desconforto físico e ao sofrimento psicológico. O capítulo 6 vai mostrar como cérebro e víscera interagem em condições de segurança e de perigo, o que é vital para o entendimento de muitas manifestações físicas do trauma. Encerro-se o capítulo com um exame de mais 2 tomografias cerebrais que ilustram aspectos vitais do estresse traumático, a reexperimentação perpétua do trauma, reviver imagens, sons e emoções, e a dissociação. O trauma de Stan e Ute. Numa bela manhã de setembro de 1999, Stan e Ute Lawrence, então na casa dos 40 anos, deixaram sua casa em London, na província de Ontário, no Canadá, para participar de uma reunião de negócios em Detroit, nos Estados Unidos. No meio da viagem, uma massa densa de névoa reduziu a visibilidade a 0 em segundos. Stan freou e parou o carro no acostamento, quase batendo num caminhão enorme. Foi quando um caminhão articulado de 18 rodas passou por cima do porta-malas do carro deles. Outros veículos os atingiram e também bateram entre si. As pessoas que saíam dos carros para fugir do pandemônio eram atropeladas. As batidas ensurdecedoras não cessavam, e a cada uma delas, os Lawrence imaginavam que não sobreviveriam. Eles estavam presos no carro número 13 de um engavetamento de 87 veículos, o pior desastre rodoviário da história do Canadá. Seguiu-se um silêncio sinistro. Stan tentou abrir as portas e janelas, mas o caminhão que esmagara o porta-malas o impedia. De repente, alguém começou a bater na capota do carro. Uma menina gritava: "Me tirem daqui! Estou pegando fogo!" Impotentes, eles a viram morrer enquanto o carro em que a jovem estava era consumido pelo fogo. De repente perceberam que um caminhoneiro subira no carro deles e, com um extintor de incêndio, estava quebrando o para-brisa. Stan saiu pela abertura, mas, quando se virou para ajudar a mulher, Ute estava petrificada em seu assento. Ele e o caminhoneiro atiraram do carro, e uma ambulância levou-os a um pronto-socorro. Afora alguns cortes, os dois nada sofreram. Em casa, naquela noite, nenhum dos dois queria ir para a cama. Tinham a sensação de que, ao se entregarem ao sono, morreriam. Estavam com os nervos à flor da pele, agitados e ansiosos. Naquela noite, e por muitas outras, beberam quantidades generosas de vinho para se entorpecer e ficar insensíveis ao medo. Não conseguiam interromper a sucessão de imagens que os assombrava, nem as perguntas que se repetiam. E se tivessem saído mais cedo? E se não tivessem parado para reabastecer o carro? Depois de 3 meses, procuraram a ajuda da doutora Ruth Lanius, psiquiatra da Universidade Western Ontario, a Dr. Lanius, que alguns anos antes fora minha aluna no Trauma Center, disse que desejava visualizar o cérebro de cada um deles utilizando a fMRI. Essa tecnologia mede a atividade neural mediante o rastreio do fluxo sanguíneo no cérebro e, ao contrário das varreduras da PET, não expõe o paciente à radiação. Lanius valeu-se da mesma técnica que tínhamos usado em Harvard com a leitura de roteiros, capturando imagens, sons, cheiros e outras sensações que o casal havia experimentado enquanto estava preso no carro. Stan, o primeiro a ser examinado, logo teve um flashback, tal como acontecera à marcha em nosso estudo em Harvard. Saiu da máquina suando, com o coração disparado e a pressão sanguínea nas alturas. Foi exatamente assim que eu me senti durante o acidente, ele relatou. Tinha certeza de que ia morrer e não havia nada que eu pudesse fazer. Em vez de recordar o acidente como um fato ocorrido 3 meses antes, Stan o vivenciou de novo. Dissociação e reencenação do trauma. A dissociação é a essência do trauma. A experiência terrível é dividida e fragmentada, de modo que emoções,
Sons, imagens, pensamentos e sensações físicas relacionadas a ele ganham vida própria. Os fragmentos sensoriais da memória se misturam no presente e são revividos. Enquanto não se resolver o trauma, os hormônios do estresse, secretados pelo corpo como proteção, continuam a circular, e movimentos defensivos e respostas emocionais continuam a se reproduzir. Ao contrário de Stan, porém, muitas pessoas podem não estar conscientes da conexão entre suas sensações e reações malucas aos eventos traumáticos que são reencenados. Não têm a menor ideia do motivo pelo qual reagem a qualquer irritaçãozinha como se estivessem na iminência de ser aniquiladas. Os flashbacks e a repetição da experiência são, em certo sentido, piores que o trauma em si. Um episódio traumático tem um começo e um fim, em algum ponto ele termina. Entretanto, no caso de vítimas do transtorno de estresse pós-traumático, um flashback pode ocorrer a qualquer momento, estejam elas despertas ou adormecidas. Não há como saber quando vai acontecer novamente ou quanto tempo vai durar. As pessoas que sofrem esses flashbacks muitas vezes organizam a vida em função de se proteger deles. Às vezes, frequentam de maneira compulsiva uma academia de ginástica, mas a malhação nunca é suficiente. Se entorpecem com drogas ou tentam cultivar uma sensação ilusória de controle, em situações de extremo perigo, como corridas de moto, a prática de bungee jump ou o trabalho de motorista de ambulância. A luta constante contra perigos invisíveis é exaustiva e as deixa fatigadas, deprimidas e esgotadas. Se os elementos do trauma forem reencenados sem cessar, os hormônios do estresse que os acompanham gravam essas memórias na mente cada vez mais profundamente. Os fatos comuns do dia a dia se tornam cada vez menos interessantes. Desinteressado em tudo, o traumatizado fica impossibilitado de se sentir plenamente vivo. É cada vez mais difícil sentir as alegrias e os aborrecimentos da vida cotidiana ou se concentrar nas tarefas a executar. O fato de não estarem plenamente envolvidas no presente mantém as vítimas encarceradas no passado. As respostas automáticas se manifestam de várias formas. Veteranos de guerra podem reagir violentamente a coisas triviais, como bater com o carro no quebra-molas da estrada ou ver uma criança brincando na rua, como se estivesse de volta a uma zona de guerra. Sobressaltam-se com qualquer coisa e têm acessos de cólera ou torpor. Vítimas de abuso sexual na infância podem anestesiar a sexualidade e sentir enorme vergonha se ficarem excitadas com sensações ou imagens que lembram o abuso, mesmo quando essas sensações ou imagens são prazeres naturais associados a determinadas partes do corpo. Quando estimuladas a falar sobre suas experiências, as vítimas podem ter uma elevação da pressão sanguínea ou reagir com uma enxaqueca. Outras podem apresentar um bloqueio emocional e não demonstrar nenhuma reação visível. No laboratório, porém, há como detectar as acelerações cardíacas e as descargas de hormônios do estresse. Tais reações são irracionais e, em geral, descontroladas. Ânsias e emoções intensas e quase incontroláveis provocam nas pessoas a percepção de que estão loucas e distantes da espécie humana. O bloqueio emocional durante festas de aniversário de filhos ou em resposta à morte de entes queridos faz com que essas pessoas se sintam como monstros. O resultado é que a vergonha se torna a emoção dominante e a ocultação da verdade a principal preocupação. Essas pessoas raramente têm ideia das origens de sua alienação. É aí que entra em cena a terapia, que pode levar o paciente a entender as emoções geradas pelo trauma, observando o contexto em que elas emergem. Contudo, o problema é que o sistema cerebral de percepção de ameaças mudou e as reações físicas das pessoas são ditadas pelas marcas deixadas pelo passado. O trauma que começou lá é encenado nos campos de batalha do próprio corpo das vítimas, em geral sem uma conexão consciente entre o que aconteceu no passado e o que está ocorrendo agora.
A dificuldade consiste menos em aprender a aceitar as coisas terríveis que aconteceram do que em aprender a dominar as sensações e emoções internas. Perceber, nomear e identificar o que está acontecendo com a pessoa é o primeiro passo para a recuperação. O detector de fumaça em marcha acelerada. A tomografia cerebral de Stan expõe o flashback em ação. É assim que a reprodução do trauma se mostra no cérebro. O canto inferior direito bem iluminado, o lado inferior esquerdo em branco e na região central os 4 buracos brancos simétricos. Percebe-se a amígdala iluminada e o cérebro esquerdo desligado, semelhante ao que aparece no estudo de Harvard, analisado no capítulo 3. A amígdala de Stan não fez distinção entre passado e presente. Ela se ativou como se o engavetamento na estrada estivesse acontecendo no tomógrafo e provocou fortes descargas de hormônios do estresse e respostas do sistema nervoso, responsáveis pela sudorese e o tremor, a aceleração do ritmo cardíaco e a elevação da pressão sanguínea, reações bastante normais e possivelmente salvadoras se uma carreta acabou de esmagar seu carro. É importante dispor de um detector de fumaça e ciente. Ninguém quer ser pego desprevenido por um incêndio. Entretanto, se você se sobressalta toda vez que sente cheiro de fumaça, isso pode se tornar um problema sério. Sim, é necessário detectar se alguém se aborreceu com você, mas se sua amígdala começa a funcionar em marcha acelerada, a possibilidade de desenvolver um medo crônico de que as pessoas o odeiem ou de achar que elas estejam prontas a lhe fazer mal. É importante dispor de um detector de fumaça e ciente. Ninguém quer ser pego desprevenido por um incêndio. Entretanto, se você se sobressalta toda vez que sente cheiro de fumaça, isso pode se tornar um problema sério. Sim, é necessário detectar se alguém se aborreceu com você, mas se sua amígdala começa a funcionar em marcha acelerada, a possibilidade de desenvolver um medo crônico de que as pessoas o odeiem ou de achar que elas estejam prontas a lhe fazer mal. A tomografia de Stan revela por que as pessoas só podem se recuperar quando as estruturas cerebrais que foram postas fora de combate durante a experiência original, o motivo pelo qual o cérebro registrou o episódio como trauma, voltam a funcionar de maneira normal. A visita ao passado no decurso da terapia deve ser feita quando as pessoas estão, do ponto de vista biológico, firmemente ancoradas no presente, sentindo-se calmas, seguras e centradas tanto quanto possível. Por centrada, entenda-se que a pessoa consegue se manter sentada na cadeira, ver a luz entrar pela janela, sentir as pernas flexionadas e ouvir o vento agitando os ramos das árvores. Estar ancorado no presente durante a visita ao trauma abre a possibilidade de convencer-se intensamente de que os fatos horríveis pertencem ao passado. Para que isso aconteça, o vigilante, o cozinheiro e o cronômetro devem estar despertos. A terapia não tem como funcionar enquanto as pessoas continuarem a ser arrastadas para o passado. O bloqueio do tálamo. Um reexame da tomografia do flashback de Stan pode nos mostrar mais 2 espaços brancos na metade inferior do encéfalo. São o tálamo direito e o esquerdo bloqueados durante o flashback, tal como aconteceu durante o trauma original. Como se viu, o tálamo funciona como um cozinheiro, uma estação retransmissora automática que coleta sensações provenientes dos ouvidos, dos olhos e da pele para integrá-las à sopa, que é a nossa memória autobiográfica. Suapani explica por que o trauma é lembrado basicamente não como uma história, uma narrativa com começo, meio e M, mas como impressões biosensoriais isoladas, imagens, sons e sensações físicas acompanhadas de emoções intensas, na maior parte das vezes de terror e impotência. Em circunstâncias normais, o tálamo também age como filtro ou porteiro, o que faz dele um componente central de faculdades, entre elas atenção, concentração e aquisição de novos conhecimentos, todas comprometidas pelo trauma. Enquanto você lê este livro, pode estar ouvindo uma música de fundo ou o ruído do trânsito,
Pode estar sentindo uma fisgada no estômago que avisa que é hora de lanchar. Se consegue se manter concentrado, é porque seu tálamo o ajuda a distinguir entre informações sensoriais que são relevantes e informações que você pode ignorar. O capítulo 19, sobre neurofeedback, mostrará alguns testes para medir a eficiência do funcionamento desse sistema de comportas e também como fortalecê-lo. Pessoas com transtorno de estresse pós-traumático têm essas comportas escancaradas e, por isso, apresentam uma constante sobrecarga emocional. Para enfrentar o problema, elas tentam se bloquear e desenvolvem visão em túnel e hiperfoco. Se não conseguem se desligar naturalmente, às vezes lançam mão de drogas ou álcool para bloquear o mundo. A tragédia é que o preço do bloqueio inclui também a obstrução das fontes de prazer e alegria. Despersonalização, a divisão do self. Vejamos agora como foi a experiência de Uti no tomógrafo. Nem todos reagem do mesmo modo, mas aqui a diferença é impressionante, pois Uti estava sentada bem ao lado de Stan. Ela reagiu ao roteiro de seu trauma com apatia. Sua mente se esvaziou e quase todas as áreas cerebrais mostraram uma atividade bastante reduzida. A frequência cardíaca e a pressão sanguínea não aumentaram. Quando lhe se perguntaram como se sentira durante a tomografia, ela respondeu: senti o mesmo que na hora do acidente, nada. O termo médico para a reação de Uti é despersonalização. Quem cuida de vítimas de trauma, sejam elas homens, mulheres ou crianças, mais cedo ou mais tarde se vê diante de olhares vazios e mente ausentes, a manifestação exterior da reação biológica de congelamento. A despersonalização é um sintoma da intensa dissociação criada pelo trauma. Os flashbacks de Stan vinham de seus esforços inúteis para fugir da cena do acidente. Orientadas pelo roteiro, suas sensações e emoções, dissociadas e fragmentadas, retornaram com ímpeto no presente. Já Uti, em vez de lutar para fugir dali, dissociou seu medo e não sentiu nada. No consultório, com frequência me deparo com a despersonalização, pacientes que me contam histórias horrendas sem demonstrar qualquer emoção. Toda a energia se esvai da sala e tenho de fazer um esforço tenaz para continuar a prestar atenção. Um paciente sem ânimo exige do médico um esforço muito maior para manter viva a terapia. E muitas vezes eu pedi aos céus que a hora passasse depressa. Depois de analisar a tomografia de Uti, comecei a ter uma atitude muito diferente em relação a pacientes com mente vazias. É claro que, se quase todo o cérebro está desligado, eles não conseguem pensar, se comover, recordar ou entender o que está acontecendo. Nessas circunstâncias, a terapia convencional pela palavra é praticamente inútil. No caso de Uti, foi possível entender por que ela reagia de maneira tão diferente da de seu marido. Ela usava uma estratégia de sobrevivência que seu cérebro aprendera na infância para enfrentar a rudeza com que a mãe a tratava. O pai havia morrido quando ela tinha 9 anos, e a partir daí era comum a mãe tratá-la mal, de forma aviltante. Em algum momento, a menina descobriu um jeito de bloquear a mente quando a mãe gritava com ela. 35 anos depois, no momento em que Uti se viu presa no carro esmagado, seu cérebro entrou automaticamente no modo sobrevivência. Fez com que ela desaparecesse. O desafio para pessoas que, como Uti, desejam recuperar a vida, consiste em se tornar alertas e envolvidas. Uma tarefa difícil, mas não impossível. Ela mesma conseguiu. Escreveu um livro sobre suas experiências e lançou uma revista de sucesso, Mental Fitness. É nesse ponto que o enfoque terapêutico de baixo para cima se torna essencial. Pretende-se modificar a fisiologia do paciente, sua relação com as sensações físicas. No Trauma Center, trabalhamos com elementos básicos como a frequência cardíaca e o padrão respiratório. Ajudamos os pacientes a evocar e notar sensações físicas mediante batidinha em pontos de acupuntura do corpo.
Interações rítmicas com outras pessoas também são eficazes. Lançar e pegar uma bola de praia, fazer exercícios com uma bola de pilates, tocar bateria ou dançar. A apatia é o outro lado da moeda no transtorno de estresse pós-traumático. Muitas vítimas de trauma não tratadas que começam a reagir como Stan, com flashbacks explosivos, mais tarde se mostram apáticas. Ainda que reviver o trauma seja dramático, assustador e potencialmente destrutivo, com o tempo uma ausência pode ser ainda mais prejudicial. A situação se agrava no caso de crianças traumatizadas. As que encenam seus problemas, em geral, recebem atenção. As apáticas não incomodam ninguém e são deixadas à própria sorte para pouco a pouco perder o futuro. Aprender a viver no presente. O problema do tratamento do trauma não se limita a lidar com o passado. Mais importante é melhorar a qualidade da vida no dia a dia. Um dos motivos pelos quais as memórias traumáticas se tornam dominantes no transtorno de estresse pós-traumático é porque a pessoa tem extrema dificuldade em sentir-se viva no presente. Se ela não consegue estar aqui de maneira plena, busca lugares onde de fato se sentiu viva, mesmo que esses lugares sejam dominados por horror e sofrimento. Muitas linhas de tratamento do transtorno de estresse pós-traumático se concentram na dessensibilização dos pacientes em relação ao passado, na esperança de que a reexposição aos traumas reduza as explosões emocionais e os flashbacks. Creio que isso decorre de um mal-entendido sobre o que acontece no estresse traumático. Devemos, antes de tudo, ajudar os pacientes a viver no presente, com plenitude e segurança. Para tanto, temos que trazer de volta aquelas estruturas cerebrais que os abandonaram quando eles foram atingidos pelo trauma. A dessensibilização pode torná-los menos reativos, mas se eles não conseguem sentir prazer com coisas comuns e cotidianas, como dar um passeio a pé, preparar uma refeição ou brincar com os filhos, vão passar pela vida em brancas nuvens.